todos, sejam bem-vindos ao canal Noticioso. Eu sou André Repsoldi e apresento a vocês o Noticioso Esporte Clube, um programa esportivo feito de mineiro para mineiro. A gente que tá aqui escondido atrás das montanhas, que gosta de ficar aqui nesse dia de sol, chuva, porque Belo Horizontino e mineiro é assim, né? Ele vive as 4 estações do ano num dia. E hoje eu estou aqui com meus companheiros de bancada, Luiz Henrique. André. Como é que você tá, Luiz? Bom demais? Triste, né? Triste, revoltado. Vamos falar de Cruzeiro. Tô preocupado, sem dormir. E o Thiago de Araújo. Como é que tá, irmão? Bem, Beleza? Massa. Beleza? Cara, todo mundo aí. Vamos embora lá, né, galera? Muita coisa pra gente falar hoje. E hoje o tema do programa é: jogadores mandam mais que os técnicos? Então vou começar falando um pouquinho desse resultado de ontem do Cruzeiro. 1-0 pro Goiás. Luiz, o que você achou da partida? Bom, a partida de ontem do Cruzeiro foi exatamente o resultado do que nós escolhemos como manchete do programa. O Cruzeiro está hoje refém de jogadores que creem mandar mais do que os treinadores. O Abel Braga deu uma declaração no momento da partida que os treinadores brasileiros hoje estão F, e ele tem total razão. O Cruzeiro ontem fez até um bom primeiro tempo, tentou pressionar o Goiás, teve 9 chances claras de gol, o Goiás teve 6 chances de gol. Então veja bem, do ponto de vista do futebol, o Cruzeiro até produziu. Contudo, a meu ver, faltou ímpeto, faltou vontade, faltou brio, faltou um pouco mais, e eu vou correr aqui o risco até de ser exagerado, vergonha na cara desses jogadores que parecem não saber a camisa que estão vestindo. O Cruzeiro é muito maior do que vocês. O Cruzeiro parece um bando de peladeiro. A diretoria do Cruzeiro, a gente já dizia isso no último programa, tá fazendo MBA em como levar um time para a Série B. Agora, essa história toda se desenha quando o novo presidente metafórico do time, o doutor Thiago Neves, começou a dar declaração estapafúrdia pelo cotovelo no momento que o Rogério Ceni era treinador, lá durante a partida, após a partida contra o Internacional. Jogador, meu amigo noticioso, tem que correr atrás da bola, comer grama, jogar, dar o sangue, e isso está faltando. Os jogadores do Cruzeiro parece que não sabem o que eles representam. O jogador brasileiro, de modo geral, não tem a consciência do que ele representa para as crianças, para a família, para a sociedade. Futebol é negócio, mas futebol é paixão. Vocês não vão pisar na camisa do Cruzeiro. Vocês são pequenos diante do Cruzeiro. Vocês são insignificantes diante da centenária história do Cruzeiro. Para fazer o que fizeram ontem, o doutor Dedé, o doutor Edilson, abrindo as portas da meta cruzeirense para o Alan Ruschel, um atleta que caiu de avião outro dia, está recuperado e hoje está fazendo gol no Cruzeiro. Então, jogador de futebol precisa ter a consciência daquilo que ele representa. Parece assim: eu perdi mais uma partida, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, tá péssimo, tá horroroso. E aí, não me venham com essa história, igual o Thiago Neves veio amenizar ao final da partida o resultado, porque não tá bom não, tá péssimo. Vocês precisam ter mais brio, mais hombridade, sejam homens, se não foram até agora. E só para concluir, Thiago, o André, só para concluir, é o seguinte: a diretoria não pode ser omissa. O Abel Braga foi contratado para ser essa espécie de paizão, para tentar ganhar o grupo. Agora, como é que se ganha o grupo mais mimado do futebol brasileiro? Não se ganha um grupo de mimado. Grupo de 15 milhões por mês. É um grupo de 15 milhões por mês. Meu amigo noticioso, quantas vacinas você compra com 15 milhões? Quantas escolas você abre com 15 milhões? Quantas ruas você consegue asfaltar com 15 milhões? Você melhora o transporte público horroroso dessa cidade com 15 milhões. O trabalhador que pega o ônibus lotado, que paga o ingresso para ver esses pernas de pau, não aguenta mais. Não aguenta mais ver jogador mandando no time de futebol. 195 milhões por ano. Não dá. 195 milhões por ano você constrói hospital. Então não dá. A torcida do Cruzeiro não aguenta mais jogador querer ser presidente de clube.
Vocês, eu repito, são insignificantes diante da história centenária do Cruzeiro. Eu vou falar com vocês aqui sobre até o tema do programa. É muito grave o que está acontecendo no futebol. E o futebol brasileiro ele vem decaindo em qualidade técnica com o tempo, até por conta dos melindres que os técnicos têm que suportar de jogadores de futebol. Eu tive outro dia com um técnico de futebol, outro dia tem quase um ano, e esse técnico virou e falou uma coisa comigo que eu guardei muito, que ele virou e falou assim: hoje está difícil de chamar a atenção do jogador. Olha para vocês verem, tá difícil de chamar a atenção de jogador. Vamos pegar os últimos exemplos? Vamos lá. Vou pegar 3 exemplos espetaculares para dar para vocês e muito recente. No jogo de ida do Atlético versus o Colón, né? Do Colón, lá na Argentina, quando estava 1-1, o técnico Rodrigo Santana quis fazer uma modificação. Ele quis pegar o Natan, entrar no lugar do Vinícius para fechar o meio campo com 5 jogadores para fazer um paredão para poder suportar a pressão do Colón, porque o Atlético não estava conseguindo subir ao ataque. Então ele precisava de uma saída de passe técnica com qualidade, já que o Vinícius estava cansado, e o Natan era essa opção, que o Natan vem treinando como segundo volante e consegue ter uma qualidade de passe e saída boa. O que aconteceu? Ele virou e solicitou essa ordem. O Elias cabalmente descumpriu essa ordem do Rodrigo Santana. Olhem para vocês verem que grave. Cabalmente descumpriu essa ordem, falou para os jogadores que eles deveriam jogar em um losango, e o Atlético, 3 minutos depois que o Elias descumpriu essa ordem veemente em campo, isso é uma matéria, tá, gente, do Super FC, do dia 27, pode ir lá e ler, era gente que estava lá em loco que deu essa notícia, tá certo? Eu estou replicando aqui o acontecimento. E aí, o cara pega, faz isso e o time perde. E o cara volta titular na partida seguinte. E por que o cara volta titular na partida seguinte? Porque o grupo é tão rachado, esses jogadores medíocres, em vez de quando eles racham o grupo, eles serem afastados, eles não são. E você sabe por que eles não são afastados? Porque eles ganham altos salários. E diante dos altos salários que essa turma vagabunda ganha, porque o cara que pra mim descumpre uma ordem do capitão da nau é um vagabundo. Ele não tem que ele pode discordar internamente, falar: eu não concordo com isso, faz o que mandou e depois chama o técnico e deixa, pô, isso não dá certo, e chama para conversar, tá certo? Agora, isso, olha a gravidade disso. Agora vamos para outro ponto. Ganso versus Oswaldo de Oliveira. Chegaram a quase às vias de fato. O cara sai do campo xingando o cara de burro. Mas Oswaldo Oliveira é burro mesmo, todo mundo sabe. Mas o comportamento do jogador é o que tem essa valia. O cara tem esse comportamento extra-campo, ele acaba com qualquer conversa. E o detalhe depois disso, o cara tomou uma multa lá de 10% do salário e voltou com a faixa de capitão no outro jogo. André, isso também acontece no Cruzeiro. Acontece no Cruzeiro é o próximo exemplo. Não, o Cruzeiro, veja bem. Primeiro, o Fred me vai para as câmeras dizer que o esquema do Mano Menezes, quando o Mano era treinador, não favorecia o futebol dele. Ô Fred, qual futebol? Você foi o cone da Copa. Então me diga, qual futebol? Porque para você fazer gol hoje no Cruzeiro, só se te colocar debaixo dos 3 paus, a bola bate você e entra. Então, qual futebol que não favorece? Porque o seu não favorece ninguém ultimamente. Vamos ser realistas. O Thiago Neves dá uma declaração daquela contra o Internacional, e aí o Rogério Ceni tenta, de certa maneira, afastar o Thiago Neves. A diretoria coloca pano quente, praticamente obriga o Rogério Ceni a escalar o Thiago Neves nos próximos jogos. O Thiago Neves volta, o Ceni é demitido, o Thiago Neves volta, derruba o Ceni, e o Dedé me vem pedir no grupo escalação de Thiago Neves. Ué, peraí, alguma coisa tá fora da nova ordem. Então veja bem, o Dedé, a gente poderia dizer, tá mandando mais que a diretoria naquele episódio. Por mais que ele seja amigo do Thiago Neves, por mais que ele acredite que o Thiago Neves é importante, isso jamais poderia ser dito por um jogador. Eu até acredito que no caso do Dedé, ele tentou ali colocar pano quente, contornar a situação. Só que existe um conflito hoje, no futebol, eu acho que até no país, né, de autoridade.
de que as pessoas entendam o limite de suas possibilidades, que se respeitem as autoridades e que também cumpram aquilo para que são pagas. O Cruzeiro é o exemplo cabal disso. É uma terra de ninguém. Jogador tem mandado mais do que a diretoria. Agora, existe uma questão também dentro do Cruzeiro. Thiago, André, a diretoria finge que paga, o jogador finge que atua. Vampeta na veia. Vampeta na veia. Na verdade, nós estamos conversando de um assunto, só que são tantas coisas envolvidas, que aí eu estava até conversando com meu amigo André vindo para cá. Primeira coisa, o fato de algumas coisas, alguns valores estarem atrasados. Então acaba que a diretoria, ela fica presa um pouco a esse problema que vem acontecendo com vários clubes brasileiros, mas especificamente no Cruzeiro, que o assunto é mais grave, em função de todas as denúncias, a todos os problemas, a falta dos empréstimos. Então o dinheiro no Cruzeiro está mais escasso e o Cruzeiro está com um pouquinho mais de dificuldade. Então, em função até disso, a diretoria acaba ficando um pouco mais complacente com isso, e até dentro do que a gente conversou sobre alguns indícios de corrupção dentro da diretoria do Cruzeiro, gente, são indícios, isso não somos nós que estamos falando, não. Nós não estamos acusando, não estamos acusando ninguém. Mas para ter dirigente lá que está levando parte do salário de jogador, não custa, né? Então todos esses problemas podem ser que sejam estes que estão dificultando de colocar uma hierarquia mais assertiva dentro do Cruzeiro. Gente, jogador fazer o que Dedé, embora eu também não acho que tenha tido essa má intenção, mas fazer o que Dedé tá fazendo, o que Thiago Neves, o que Fred, Adilson, o que essa turma tá fazendo, isso não existe. Tem que ter um comandante para botar todo mundo cada um nos seus respectivos lugares, gente. Cada macaco no seu galho. Não existe isso. Você tá falando de um grupo ali de 30, 35 jogadores. Se cada um resolver mandar, como é que fica essa história? Quando você tem um barco, você não pode ter 30 comandantes, cara. Não adianta. Isso, cada um vai puxar para um lado. E o resultado é só a torcida que sente. É o que o Cruzeiro tá passando hoje, é resultado da falta de uma boa hierarquia e uma hierarquia assertiva no Cruzeiro. Eu vou dar um exemplo pra vocês como é que jogador não tinha que se meter o dedo dele em coisa nenhuma. Eu vou pegar o Atlético como exemplo. O Atlético pegou, depois da demissão do Roger Machado, os jogadores falaram o seguinte: não tava dando liga. Aí veio me sumiu o nome, que ele foi até técnico da seleção olímpica. Não tava dando liga. Aí veio outro, não tá dando liga. Ele não treina legal. O Cruzeiro mesmo, antes do Mano, do trajeto vencedor do Mano, era a mesma coisa. Aí veio o Rogério Ceni, os caras furtaram o Rogério Ceni em 6 partidas. Como é que um técnico... E o Rogério Ceni acreditava tanto no trabalho dele, o cara tinha tanta fé no que ele acreditava, que ele virou e falou: afastem esses jogadores, eu fico sem receber o salário até dezembro para provar que eu tiro o time desse lugar, mas eu preciso que esses caras aqui estejam afastados. E o presidente não afasta. Como que um técnico chega e pede o afastamento dos jogadores? Eu vou pedir pro Thiago contar um casinho aqui pra vocês do Muricy Ramalho. Conta o caso do Muricy. Cara, o Muricy usa muito isso em palestras. Eu assisti no Sport TV uma palestra que ele deu falando sobre o São Paulo. O primeiro ano que ele chegou no São Paulo, daquele tricampeonato que foi uma das passagens mais vitoriosas do futebol brasileiro, não só pelos títulos, mas muito também pela qualidade do São Paulo na época e pela gestão do Muricy. O Muricy relata que naquela época o São Paulo estava recheado de estrelas e estava na zona do rebaixamento, numa situação muito parecida que o Cruzeiro vive hoje. E como ele tinha acabado de entrar no São Paulo, a cabeça dele, a força dele, estavam todas voltadas para tirar o São Paulo dessa situação. Que um determinado dia antes do trabalho no café da manhã no São Paulo, que ele chegou e viu, ele falou que tem grupinhos, né? Os grupos dos evangélicos, o grupo dos baladeiros, e num desses grupos, que eram as principais estrelas do São Paulo, ele viu uma conversa completamente descontraída, de balada, de peguei quem, de eu bebi tanto, e nada se falava
sobre a vontade de tirar o São Paulo daquela situação, do momento que estava passando, da concentração que precisava, e ele chegou que nesse dia, ele foi à mesa, falou com os jogadores, xingou os jogadores, falou, cara, você tá aqui no São Paulo, sua cabeça tem que estar voltada para tirar o time de São Paulo disso. Que ele imediatamente foi no presidente e falou, presidente, eu acabei de detectar aqui no refeitório, eu detectei aqui que a gente precisa afastar fulano, Beltrano e Ciclano. Que o presidente botou a mão na cabeça e falou assim, cara, você é louco, são os melhores jogadores. Falei assim, não interessa, a cabeça deles não está no Cruzeiro. E que ele... São Paulo. Do São Paulo. E que ele afastou esses jogadores... E a torcida caiu de pau, a imprensa caiu de pau e ele manteve a posição. E quem entrou no lugar desses jogadores era tecnicamente muito abaixo e muito inferior. Só que tinha uma coisa que eles não tinham, que é vontade, que é consciência do momento que o São Paulo estava passando. E que quem tirou o São Paulo dessa situação foram esses jogadores. Então pode ser que esse seja, na verdade, uma receita para o Cruzeiro. Embora tecnicamente são jogadores muito acima da média. A gente está falando de Thiago Neves, que tem um bom futebol sim. A gente está falando de jogadores que têm uma tarimba técnica, enfim, mas a cabeça tem que estar voltada para tirar o time dessa situação. Então o Muricy falou que se não fosse isso, o São Paulo poderia ter sido rebaixado e depois disso vieram 3 títulos consecutivos. Então eu acredito que a receita está aí para o Cruzeiro. A base desse time do São Paulo tricampeão brasileiro nasceu exatamente desse momento de reformulação. Reformulação cuja coragem o Cruzeiro não tem para fazer. O Cruzeiro não tem coragem de fazer essa reformulação. Ontem me preocupou muito a declaração, a entrevista do Abel Braga pós-jogo. O Abel Braga parecia abatido, parecia que tinha passado em cima do Abel Braga um caminhão. E o Abel Braga, não, nós vamos lutar, nós vamos até o fim, tem esperança, nós vamos brigar. Ô Abel, olha quanto você ganha para dar uma declaração dessa, Abel. Leva um assessor de imprensa, mente melhor. Peraí, não dá não, você estava abatido, você percebeu, eu acho, Abel, que você percebeu ontem que o elenco do Cruzeiro vai mandar mais do que você. Eu dizia no último programa, quem quer ser treinador do Cruzeiro com esse grupo mimado que tá lá? Não tem jeito, ou se reformula o elenco do Cruzeiro e para ontem, ou não vamos a lugar nenhum. Aliás, vamos para a Série B, que o passaporte já tá comprado. Não, e eu vou falar com você, Luiz, só do Abel ter chegado no Ney Franco e virado pro Ney Franco e falado, agora jogador manda mais do que... Nós estamos fodidos, jogador manda mais do que técnico. O cara vira e fala um negócio desse, você vê que o cara já não chegou, o cara não tá só de brincadeirinha, não. O cara falou isso sem pôr mão na boca. Porque esses caras, quando eles querem jogador de futebol, não é burro, não. Quando esses caras querem falar alguma coisa pra ninguém ouvir, mãozinha na boca, ó. É aqui, papapá, papapá. Entendeu? E se ele falou isso abertamente para a câmera, ele tá mandando um recado. Ele mandou um recado. Na minha visão, o Abel falou daquela forma para ser escutado. Exatamente. Ele falou para ser percebido. Ele falou para ser percebido em rede nacional. E o noticioso, é pior do que você imagina. Pelo seguinte, o futebol tá tão violentamente tomado conta por esses caras, com esses caras, que nós estamos começando a perder a qualidade técnica do futebol brasileiro, que sempre foi o que nos diferenciou no mundo. Nós nunca fomos táticos, nós sempre fomos qualidade. E o que está acontecendo agora? Os jogadores estão tão reféns, mas tão reféns desses caras, que as próprias diretorias estão dando aval para esses caras fazerem o que querem. O Cuca, no São Paulo, eu acompanho alguns canais no YouTube, né, vejo sempre diversos programas, o próprio Cuca no São Paulo foi fritado. Quer um outro exemplo? Vocês sabem que o Wagner Mancini deu uma entrevista, ele ao vivo, voz dele, falando o seguinte, isso aqui, ó, para todos vocês. O Wagner Mancini deu uma entrevista dizendo o seguinte, que a diretoria do São Paulo, o Raí, chamou ele e falou o seguinte com ele, você vai ser o técnico, o técnico do São Paulo. Ele falou, perfeito, eu vou chamar o meu empresário. Aí ele foi lá, ligou pro empresário dele, o empresário dele, tô subindo pra ir. Beleza, ele pegou e foi em casa buscar algumas coisas, foi fazer algumas coisas em casa. Quando ele voltou, ele ficou sabendo que o Raí e o diretor de futebol lá, sei lá quem que é o nome, estava em reunião com um grupo de jogadores. Daniel Alves,
Pato, entre outros. E que nesta reunião, olhem para você ver o que está acontecendo. E que nesta reunião, quando os jogadores saíram, o Raí chegou e chamou ele no canto e falou o seguinte: olha, nós pensamos melhor, queremos que você continue como diretor executivo e que você não seja o técnico. Ele falou: como assim? Se já estávamos tratados que eu ia ser técnico, já estava tratado até salário, o meu empresário está vindo aqui para fechar o acordo com vocês. Não, porque nós pensamos melhor, beleza. Depois se descobriu, aí ele ficou indignado, porque é um homem de aparente caráter, né? Eu não conheço pessoalmente, mas parece que ele tem brio, ele não é um idiota qualquer. Ele pegou, foi: então não continuo no time não, podem me mandar embora. Ele pediu conta e aí se descobre que sabe o quê? Que os jogadores pediram o Fernando Diniz. Fernando Diniz, né? Fernando Diniz. Pediram o Fernando Diniz. Ou seja, jogador tá escolhendo até quem vai, noticioso, treinar o time. Que é isso? É o que o Luiz falou. O país está de cabeça para baixo. É o poste mijando no cachorro. É o que está acontecendo agora. O país está de cabeça para baixo. Se perdeu a hierarquia. Se perdeu o respeito. Se perdeu a direção. Esse país hoje realmente é isso. Nós perdemos a direção. Por quê? É o poste mijando no cachorro, é o técnico chegando, é o jogador chegando, quem que ele quer que dirija ele? Que é isso? É como se eu chegasse numa empresa e falasse assim: eu quero escolher quem será o meu gerente. Eu viro pro dono da empresa e falo assim: olha, eu estou sendo contratado, mas eu quero escolher quem vai ser meu gerente. Ô, gente, não dá, francamente. Eu chegar pro Gil, eu tenho uma câmera aqui, eu tenho que olhar pra essa câmera. O Gil já deixou tudo pronto, eu vou chegar pro Gil, não, Gil. A partir de hoje eu vou olhar pra aquela câmera, vou fazer o programa olhando pra lá, não quero saber a sua opinião, não. O que é isso? Tem um profissional aqui que conhece do tabaco, que conhece do negócio. Aí eu vou chegar pra ele, Andrezinho, comecei outro dia na vida, tô aqui fazendo um programa aqui, comecei outro dia, e vou determinar pro Gil, que tem 30 anos de experiência, o que ele vai fazer. Ah não, mas Daniel Alves são grandes jogadores, não são técnicos. Técnico é técnico, diretor é diretor, cada um, como disse o Thiago muito bem, cada macaco no seu galho. André, Thiago, olha só, eu tava assistindo esse fim de semana a um programa num canal esportivo fechado, e ali tinha a presença do Belletti. Então a gente enxerga profissionais e profissionais. O Belletti hoje é o embaixador do Barcelona, né? E aí o Belletti contou uma história que eu acho que é muito emblemática ao avesso do que está acontecendo aqui no futebol brasileiro. O Belletti conta que esteve com o Ancelotti perguntou: Belletti, e aí, já virou treinador? Ele falou: não. E o Belletti foi fazer a licença própria ser treinador. E conversando com o Ancelotti falou assim: olha, eu acho que você deveria ser treinador porque você tem todas as características de liderança e, sobretudo, você sempre soube respeitar a hierarquia. E aí o Belletti perguntou: como assim, mister? E aí o Ancelotti, segundo o Belletti, disse: você jogou como volante no início da sua carreira, você passou para a lateral no início da sua carreira, você foi uma liderança dentro de campo, você levava as informações do técnico, amenizava os problemas que estão dentro do elenco. Agora, até não concordando com as informações e com as ordens do treinador, você cumpria, porque você tinha noção do seu espaço na hierarquia. E isso ajudou você ser o que foi no Barcelona, no Chelsea, por onde passou. Então veja, multicampeão. A gente está falando de um jogador, como você muito bem frisou, multicampeão, e de um treinador que conta com todo o respeito, quer dizer, dizendo desse lugar, de saber exemplarmente o lugar, por parte do Belletti. E é o que não acontece aqui no futebol brasileiro. Gente, eu não sou amigo do Belletti, eu não estou ganhando um centavo para contar esse caso do Belletti, eu só estou dando um exemplo de senso de profissionalismo, algo que parece faltar hoje no futebol brasileiro. Ô Luiz, e é consensual, se pegarmos na história, que os grandes times e os grandes títulos vieram de um bom comando. Sim. De um comando assertivo, de um comando firme, de posições muito pré-estabelecidas e bem pré-estabelecidas, né? Então a gente teve um caso, eu acho que os senhores não vão lembrar, porque na verdade foi na década, se não me engano, na década de 80,
final de 70, início de 80. O Corinthians teve uma democracia, eles implantavam... Democracia corintiana. Exatamente, eles implantaram um sistema democracia corintiana e fizeram uma tentativa dos próprios jogadores fazerem justamente a definição de forma de jogar, quem entrava, quem saía, enfim. Não preciso falar que não deu certo, né? Não deu certo. Porque Ganhou nada. se tentou, mas na verdade você não consegue ter um comando tão múltiplo assim, sem as pessoas demonstrarem interesses pessoais em detrimento de um trabalho coletivo. Então, na verdade, um trabalho que é coletivo, ele precisa de uma hierarquia. Significa que o treinador é mais importante que o jogador? Não. Significa que são peças de uma engrenagem. As peças funcionam juntas. Se o treinador quiser trabalhar sozinho, ele não vai conseguir. Se o jogador quiser trabalhar sozinho, ele não vai conseguir. O que ganha título, o que ganha realmente notoriedade é quando todas essas peças, elas funcionam de forma sincronizada e tem pontos de convergência. Então, na verdade, o que precisa ser feito é definir uma hierarquia e cada um fazer a sua parte do trabalho. Amigo noticioso, eu vou falar uma coisa com vocês. E com muita sinceridade, o degringolar do futebol brasileiro hoje acontece por falta de comando. E o que acontece é o seguinte: ser paparicado tá tão importante no mundo hoje que jornalista, o Atlético perdeu pro Colón, toda hora eu falo errado, pro Colón, e em vez dos jornalistas chegar e fazer perguntas incisivas, por que tá mantendo fulano se tá acontecendo isso, por que tá acontecendo isso aqui, tá fazendo isso aqui, porque os caras sabem o que tá acontecendo. A pergunta é: o senhor achou que jogou bem? André, isso aí é da maior importância, sabia? Isso é da maior importância, inclusive um programa... Jornalista acabando! Um programa que a gente precisa fazer ainda, e a gente precisa debater esse assunto mais, é exatamente o nível das coletivas de imprensa. Então, quer dizer, hoje, coletiva de imprensa é um negócio muito chato. Eu tô me recusando a assistir coletiva de imprensa. Então a pessoa vai lá, já bem relacionada com o assessor de imprensa do clube, e aí, jogo difícil, hein? E aí, não conseguimos os 3 pontos? As perguntas que incomodam não podem ser feitas. Motivo, quer dizer, isso pra gente até é muito bom, porque os canais web, os canais alternativos, a imprensa alternativa tem abocanhado o espaço da grande imprensa justamente aí, porque a grande imprensa tem perdido em grande medida a credibilidade, porque os jornalistas ficam constrangidos de fazer as perguntas ou não são sequer autorizados a participar de coletivo de imprensa, porque algumas perguntas não podem ser feitas. Peraí, me ajuda. O jornalismo qualidade tá acabando. O jornalismo esportivo também. Pauta para elogiar é autorizada. Pauta para criticar está sendo proibida. Então, peraí. A coletiva de imprensa está ficando uma coisa muito chata no Brasil. Entrevistar jogador, mais chato ainda. Entrevistar presidente não se consegue. Mas sabe, a gente até entende, até para finalizar o programa, amigo noticioso, a gente até entende, por exemplo, um diretor chegar e tentar colocar panos quentes. O diretor e chegar lá dentro, e desculpa o termo, e comer a bunda de todo mundo lá dentro no interno. Eu consigo compreender. Eu, por exemplo, sou dono de um estabelecimento. Se chegam para um funcionário meu, eu não vou chamar a atenção do funcionário meu para todo mundo ver. Vou chamar ele internamente e vou chamar a atenção. Agora, o incompreensível é a imprensa fazer perguntas meigas, perguntas fofinhas, perguntas do tipo: o senhor acha bonito como o sol está hoje? É porque é o que falta acontecendo numa entrevista coletiva dentro do Atlético e Cruzeiro. Em vez de chegar e perguntar o seguinte: Rodrigo Santana, o senhor deu uma ordem ao Elias para ele cumprir tal função e ele não cumpriu. O que vai ser feito sobre isso? Outra pergunta, o senhor Thiago Neves, o senhor não tem jogado futebol. O senhor acha que o senhor merece a camisa 10 do Cruzeiro? Sabe, é isso que falta para que seja possível o torcedor saber a verdade, que o torcedor ele é enganado constantemente. Graças senhores, graças à mídia alternativa, como o Luiz bem fala, é que vocês ficam sabendo desses rachas. Porque eu tô falando desse racha do elenco do Atlético. Quem me acompanha no canal, eu acredito, eu tô contando desse racha do Atlético desde 10 de agosto. Tem vídeo lá meu contando pra vocês que esse elenco tá rachado, que foi desde que o Casares chegou atrasado e foi titular, 10 de agosto não, em setembro, que o Casares chegou atrasado num treino do Atlético,
Concentração. concentração. E aí ele, em vez dele nem ir pro jogo, ele foi pro banco e entrou no meio do jogo. Ali o grupo já falou, mas aqui é cada manjoana, aqui faz o que quer, né? Amigo noticioso, muito obrigado. Desculpa interromper o programa assim, né? Mas muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao canal Noticioso. O canal Noticioso, ele é um programa de variedades. Curte esse link que tá aparecendo aqui, na tela. Se você ativando esse sininho, você recebe notificação direto de todos os vídeos do canal Noticioso. O canal Noticioso é cultura, é música, é entrevista, é futebol, programas mais diversificados possíveis. Sejam muito bem-vindos e meu muito obrigado, Thiago. Obrigado, André. Valeu. Muito obrigado, Luiz. E sexta-feira tem mais. Valeu. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!